que a gente conversou com a Laura Bacelar, como eu estava falando, que é uma expoente do mercado editorial, que está aí no mercado editorial desde 1983, e ela tem uma passagem maravilhosa pelo mercado editorial. E o que eu acho mais legal nela, primeiro que ela, eu tive, assim, eu insisti, não é que eu insisti, mas eu fui aquela pessoa que falei, não, pô, eu quero conhecê-la, eu acho que ela tem muito a agregar, não só para o iClap, mas assim pro mundo, né? Assim, eu queria aprender muito com ela. Então, legal. Fui lá, fui lá atrás dela, tal, e tive a oportunidade de conhecê-la e descobri que ela é uma pessoa, na verdade, assim, maravilhosa, um ser humano dos mais extremamente raros. E por que eu estou falando isso? Porque ela é uma ativista realmente do mercado editorial. Isso que me chamou a atenção. E eu, porra, tive que convidá-la para fazer uma live. Tenho que, sei lá, queria poder chamá-la de guru, mas eu não posso. E por que eu falo que ela é uma ativista do mercado editorial? Porque ela realmente quer o bem do mercado editorial. Ela não é dinheiro em primeiro lugar, ela não é aquele ser capitalista que a qualquer custo, a qualquer hora. Não, ela realmente quer o bem do mercado editorial. Ela se dedica absurdamente ao mercado editorial. Você vê, assim, é um exemplo. E isso, por que é legal? Porque isso vai exatamente de encontro com a nossa missão, que é democratizar a publicação e venda de livros. A gente não é aquela empresa capitalista ao extremo, muito pelo contrário. A gente é uma empresa extremamente humanizada e que o nosso objetivo é resolver essa dor de mercado, fazer com que todo mundo consiga publicar e vender seu livro. Então, depois desse preâmbulo todo, né, para falar um pouquinho da live dela, cara, ela deixou umas dicas importantes que eu quero, a Margot, que eu quero passar assim rapidamente, dar um overview, tá? Não quero me estender muito hoje. Claro, como vocês já sabem, quem tiver dúvida, manda ali no o cachorro tá aprontando. Manda aí na caixinha para eu poder responder. Então, a primeira pergunta que eu fiz para ela, e foi muito importante, é o seguinte: todo mundo deve perguntar, ô Laura, assim mesmo, Laura, todo mundo deve te perguntar por que o que o livro tem que ter para vender. Todo mundo pergunta isso. Então eu resolvi fazer uma pergunta ao contrário. O que o escritor não deve fazer? Né? Então assim, o que o livro precisa ter para vender é uma coisa. Agora, o que ele não deve fazer? Qual que é o maior erro que pode acontecer aí nesses primeiros passos aí? Ela deixou muito claro, falou, olha, primeira coisa, né, antes de mais nada, se o escritor tiver que investir em alguma coisa, que invista na capa do livro. Foi palavras dela, inclusive eu vou até colocar isso no blog. Então, escritores, primeira dica: se tiver que investir em alguma coisa, invista primeiro na capa do seu livro. E aí ela foi mais adiante. Segundo erro que o escritor não pode cometer é não saber com quem ele está falando, quem é o seu público-alvo, tá? Por quê? Porque às vezes ela fala assim, se você está escrevendo um livro, um exemplo, um livro teen, você tem que ter uma capa lá mais colorida, mais moderna. Você pode usar, vamos falar assim, o nível coloquial baixo, você pode usar palavras e gírias e tudo mais, porque esse seu público é o dia a dia, ele vai se identificar com isso daí, né? Agora, se você estiver escrevendo para um público, por exemplo, de 40 anos, você já tem que ter, de repente, uma capa um pouco mais formal, a linguagem já tem que ser um pouquinho mais rebuscada, e assim segue o jogo. Então, primeira coisa, se tiver que investir, invista na capa. Segunda coisa, saiba muito bem para quem você está escrevendo. Isso é extremamente importante. E o terceiro ponto, né, que ela não falou, mas está claro lá na live, é o seguinte: isso que eu vou falar para vocês, guardem no coração. Ninguém consegue dizer o que é, ou o que pode ser, o que não pode ser um best-seller. Ninguém sabe. Ela mesma comentou, puxa, tem escritor que já contou há 100 anos, o cara já morreu e hoje está fazendo sucesso. Né? Então assim, ela falou que os momentos contemporâneos, socioculturais e econômicos realmente influenciam e muito nos temas, e que isso pode ser, sim, ajudar nas vendas, mas que ninguém pode prometer, e não existe, se alguém te prometer que isso vai ser um best-seller, o resumo é, você já pode sair fora, porque ninguém pode te prometer algo, ninguém é evidente, ninguém sabe disso daí. Então o que acontece? O que a gente sabe? Que existe uma fórmula? Não existe, mas o que existe? Existe
alguns, como é que eu posso dizer? Alguns nitros que você pode ir colocando aí para tentar turbinar e ter alguma chance de chegar lá. Então, resumo da ópera. Vamos lá, vamos fazer uma capa bacana, condizente com o teu público-alvo. Saiba para quem você está escrevendo. Número 2, não tenham vergonha de maneira alguma de fazer a sua própria divulgação, a sua própria propaganda. Isso é extremamente importante. Né? Isso é talvez o primordial. E terceiro, que ela tô tentando lembrar, tá? E terceiro que ela falou, o quarto eu já até me perdi. O quarto, eu já vou lembrar, eu já falo. Mas o fato é, a moral da história é que mesmo uma pessoa do mercado editorial como esse expoente que é a Laura Bacelar, não pode dizer, não consegue dizer o que realmente vai vender, o que não vai. O que ela diz é o seguinte, por exemplo, o mercado de não ficção, ele tem mais probabilidade de ter mais vendas do que o de ficção. Porém, quando algum livro de ficção pega na veia, ele vende muito mais do que os livros de não ficção. Então, o que se tem, boa noite, Paulo, são algumas estatísticas e a gente vai jogando em cima delas. Agora, o fato é, hoje a gente bateu aí 5 mil livros publicados, hoje não, né? Batemos essa semana 5 mil livros publicados e uma, sei lá, quase passou já de 4 mil escritores, com... Não, as pessoas não compram o livro... aliás, o Thiago Francis, parceiro nosso aqui, tá? Depois eu vou falar um pouco dele. O que a gente vê, tá? A gente vê as pessoas, número 1, simplesmente publicando o livro e achando que vai vender. Número 2, não investem na capa de jeito nenhum, não fazem uma capa bacana. Então, não tem mágica. Número 3, quando publicam e investem na capa, não desenvolvem nenhum tipo de habilidade para aprender a vender ou ter alguma noção de propaganda, de marketing, enfim. Acabam caindo sempre naqueles mesmos bordões lá. Corre, compra meu livro está aqui, e ficam que nem uns desesperados lá, mandando e marcando todo mundo para comprar o livro, que a gente chega até a ser chato, a gente às vezes até bloqueia, né? E as pessoas não... Então o que acontece? São 3 passos que realmente podem fazer a diferença e não tem jeito. Você precisa ter uma capa legal, você tem que saber o que você está escrevendo e precisa sim realizar um bom trabalho e não fazer esses erros, corre agora e compra, enfim. O fato é, essa live que a gente fez, né, eu conversei com ela ainda hoje, pedi para ela escrever um texto lá e mandar pra gente botar no nosso blog, e ela mandou já um texto com 3 dicas que a gente vai deixar lá no nosso blog, né, blog.wiclap.com, para quem ainda não conhece, lá com uma série de dicas.